Fala, meu povo, eu sou o Odessei Oliveira e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um lugar misterioso, sobre algumas histórias misteriosas. Você já ouviu falar sobre Sete Além? Sim, uma cidade, um lugar em um universo paralelo, em uma outra dimensão, onde coisas estranhas acontecem. E pessoas comuns, assim como eu e você, dizem ter presenciado fatos nessa outra dimensão. Uma mulher, um certo dia, estava limpando a sua casa. Enquanto ela varria ali os cômodos, o seu telefone fixo toca. Ao atender, um homem com uma voz grossa diz para ela ir buscar sua filha que está perdida nas escadarias do prédio. Sem pensar muito, a mulher considera aquilo um absurdo inimaginável, já que a sua filha pequena, ali de mais ou menos uns 4, 5 anos, estava na sala da sua casa assistindo o desenho. Bom, a mulher então esquece aquele fato. Os dias se passam e em um dia, quando o seu marido leva a sua filha para brincar no parquinho do prédio, ele acaba se distraindo ali com outras pessoas, conversando e tudo mais, e sem perceber a menina decide subir ao apartamento. Depois de algum tempo, então a menina bate na porta da casa dela, do apartamento onde ela morava, e a sua mãe abre a porta. E ao abrir a porta, a menina diz por que a mãe dela não foi buscar ela quando o homem ligou. Ele então esperou com ela até que alguém fosse buscar. Já que ninguém apareceu, ele disse que a menina teria que esperar 7 dias para poder voltar para sua casa. Em uma certa noite, um jovem, depois de ter trabalhado o dia inteiro, foi para sua faculdade. Ao sair, ele se dirigiu até o ponto onde ele pegava o ônibus todas as noites. Sabendo que a direção em que os ônibus iam o levaria facilmente para casa, ele não se preocupou muito em qual ônibus ia pegar. Ele só queria poder chegar na sua casa o mais rápido possível. Estava à noite, o ponto estava escuro e o medo fez ele pegar o primeiro ônibus que ele viu. Ele então subiu ali sem muito olhar para qualquer pessoa, só passou pela catraca e procurou um lugar para poder sentar. Então ele se acomodou, colocou a mochila em cima das pernas, colocou o seu fone de ouvido e fechou os olhos, esperando ali que em 10 minutos ele estaria já próximo da onde ele morava. Acontece que assim que ele colocou o fone de ouvido e fechou os olhos, uma senhora sentada na frente dele o chamou, deu um cutucão nele e falou assim: "Ei moço, você não vai para Sete Além, vai?" Ele, achando aquilo meio estranho, ainda meio confuso, porque era uma situação estranha, colocou seu fone novamente e fingiu que nada estava acontecendo. Daqui a pouco ele abre os olhos e todo o ônibus estava olhando para ele. O ônibus tinha parado em um ponto. Todos olhavam para ele como querendo dizer alguma coisa. Então, aleatoriamente, um por um dos passageiros disse: "Sai daqui, você não é de lá, você não vai para Sete Além." Um homem misterioso apareceu no aeroporto internacional de Tóquio. Bom, isso por si só não explica muita coisa, mas o que chamou a atenção da polícia é que os documentos desse cidadão eram de um país chamado Taured. Ao procurar no mapa mundi, nenhum lugar foi identificado com esse nome, nem sequer uma província ou uma cidade pequena. Ao analisar então esse passaporte,
foi visto que ele tinha o carimbo, o visto de vários países do mundo. Países que existiam, como Rússia, Itália, Estados Unidos e outros que nunca sequer se ouviu falar. Ao analisar então o que esse homem carregava consigo, foi encontrado notas de dinheiro de países europeus. Acontece que essas notas, que esse dinheiro é de uma época antes do euro. Sabe, são notas que hoje em dia não teriam valor nenhum. Outra coisa que chamou a atenção dos policiais foi um talão de cheques, totalmente em branco, sem nenhum cheque destacado. Acontece que o banco que emitiu esse cheque não existe. Ele não existe em país nenhum. Bom, a polícia, suspeitando de tudo aquilo, achando que era um caso de falsificação e tal, decidiu manter esse homem sob custódia por uma noite. Levou ele até um hotel que estava na frente do aeroporto e o colocou em um apartamento no 15º andar, colocando então 2 policiais na porta para fazer a segurança e evitar que o homem fugisse de qualquer maneira. No dia seguinte, quando os investigadores chegaram até aquele apartamento, o quarto estava vazio. Não existia nenhum rastro daquele homem, e nem de nenhum dos seus documentos ou de suas roupas. Ele simplesmente desapareceu, como se nunca estivesse estado naquele lugar. Uma mulher chamada Carol Cheese estava em uma das estradas que dava para a Califórnia. Ela então avistou uma placa de uma cidade chamada Riverside. Essa cidade onde ela havia morado na sua infância também tinha sido o lar dos seus pais. Então, como estava ali numa viagem de passeio, de turismo, nas suas férias, ela decidiu visitar a cidade. É uma cidade simples, uma cidade pequena com poucos habitantes. Ao entrar na cidade, ela começou a perceber que as casas tinham formatos estranhos, com telhados baixos, paredes desgastadas, muita madeira podre, jardins mal cuidados, coisas muito fora do comum daquela cidade. Os carros que tinham nas ruas pareciam velhos, acabados, como se a cidade estivesse parada no tempo, e em um lugar fora de qualquer cogitação. Ela então decidiu visitar sua avó materna, que ainda morava na cidade. Ela então foi até a rua principal e, procurando ali entre os comércios, tentou achar onde a sua avó morava, em cima de uma loja de bolos. Acontece que ao chegar no lugar, nem a loja e nem a casa da sua avó estavam lá. O lugar parecia mais um açougue, cheio de restos de animais. Não existia nenhum traço, nenhum vestígio de que a sua avó ou alguém normal estivesse ali. As pessoas que andavam nas ruas eram apáticas, tinham um olhar denso e sombrio. Ao tentar perguntar sobre se aquela era a cidade mesmo, ou o que tinha acontecido naquele lugar, as poucas pessoas que respondiam só diziam para ela ir embora, que aquele não era o lugar para ela. Carol então decidiu pegar seu carro, sem ter muitas respostas do que estava acontecendo ali, e ir embora. Acontece que anos depois, ela ficou sabendo, foi informada que a sua avó então, a sua avó materna, havia falecido, e que a família ia se dirigir até a cidade para velório e funeral. Então, quando ela chegou à cidade, tudo estava normal. As casas não eram sombrias e não estavam podres, e as ruas estavam limpas, as pessoas eram comuns. O centro da cidade estava exatamente como ela se lembrava antes, com a mesma loja de bolo e a mesma casa onde a sua avó morou por quase toda a sua vida. Você já assistiu aqueles filmes onde um grupo de amigos se reúne
e decide acampar em um lugar bem isolado? Bom, foi exatamente isso o que uma jovem decidiu fazer. Ela então chamou seu namorado, algumas amigas e seus respectivos namorados e decidiram acampar em um lugar a céu aberto, perto de uma floresta. Eles chegaram ali cedo e ficaram de forma bem tranquila. Fizeram uma fogueira e então anoiteceu. Quando eles estavam ali em volta da fogueira, começaram a ouvir cantorias, barulhos, batuques, pessoas cantando, gritando. Eles então decidiram ir até o encontro daquele lugar. Acontece que o que essa jovem não sabia é que aquilo não estava exatamente na onde eles pudessem chegar. Ao olhar de longe, ela avistou uma cabana. Acontece que só ela via aquela cabana. O seu namorado, que estava junto com ela, não enxergava absolutamente nada. Só que mesmo assim eles foram na direção daquele som. Ao chegar então supostamente na onde era a entrada da cabana, ela colocou a sua mão. E como se fosse mágica, a sua mão sumiu. O seu namorado, assustado, disse para ela: "O que você está fazendo? A sua mão sumiu." E ela: "Não, eu só coloquei minha mão para dentro da cabana." Ela então foi como se fosse para entrar. E o seu namorado, ao ver metade do corpo dela sumindo, a puxou. Ela imediatamente caiu em cima dele. E ao tentar levantar, ela não conseguia mexer as suas pernas. Ao tentar apoiar o seu braço no chão, ela não tinha forças para apoiar. O que aconteceu ali foi que apenas metade do seu corpo entrou em um suposto portal para uma outra dimensão. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo sobre Era Uma Vez em Sete Além. Existem várias histórias na internet onde você pode achar muito mais. Essas aqui são apenas algumas que eu achei muito interessantes. Nenhuma delas tem base científica ou de qualquer natureza. São apenas histórias contadas por pessoas. Tá certo, pessoal? Então é isso. Um forte abraço e valeu! Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque.